A questão do setting terapêutico, ela é muito importante, né, dentro desse contexto de acolhimento. Para nós da psicologia analítica, Jung falava muito de vaso alquímico, né? O vaso terapêutico, o setting terapêutico é traduzido por essa figura metafórica. O teu espaço terapêutico, gente, ele tem que ser acolhedor. Eu falo que consultório muito chique é uma desgraça na vida de qualquer um que quer ser psicoterapeuta. Né? Aquelas poltronas desconfortáveis. Eu falo que o consultório, gente, ele tem que ser acolhedor que nem casa de avó. E quando eu falo disso, eu falo que isso cabe para a música que você põe na recepção. A recepcionista tem que ser sorridente, pelo amor de Deus, recepcionista com cara de bunda. Se você contratar, ela quebra a tua clínica em questão de semanas. Tá? Porque a pessoa em sofrimento, gente, ela precisa, eu bato muito dessa palavra, acolhimento. Gente, todo trabalho terapêutico, da porta da clínica até os animais que às vezes você tem de estimação na clínica, eles têm que ter docilidade. Eu bato muito nessa tecla. E o espaço terapêutico, gente, ele tem que ser preservado com todas as regras de sigilo, né, com todas as regras de cuidado. Mas eu falo muito de harmonia, gente. Serenidade, suavidade, isso tem que ser repassado no espaço físico para quem está chegando. E dentro disso, gente, na atualidade a gente tem muitos distratores, né? É o celular que toca, é telefone, é alguém que bate na porta, sabe? É o terapeuta que está presente, mas ele está preocupado com a namorada, pô, de noite tem que me arrumar porque eu tenho encontro, sabe esse tipo de coisa? E a pessoa vai se perdendo dentro desse contexto, né? Não está junto com o outro, né? E eu falo que o espaço terapêutico, pessoal, ele tem que ser essa coisa meio que hermética, meio que doce, suave, gostosa, sabe? De você tentar trazer para o teu espaço terapêutico uma vivência agradável, né? Tem uma turma hoje que eu gosto muito de acompanhar o que eles estão fazendo, trabalho de ecoterapia, e aí vai atender no parque, vai atender, às vezes andando, fazendo uma caminhada na rua. Particularmente eu gosto muito disso e utilizo isso com vários pacientes, mesmo sendo deficiente visual, sendo cego, eu saio para caminhar com os meus pacientes, né? Pego meu cão-guia e vou embora. Mas o que acaba acontecendo, gente? O setting não é só o espaço físico, é uma ambientação que você tem que gerar com o paciente. E essa ambientação vai delimitar o grau de confiança que o paciente vai ter em você. Então, quando a gente fala dessa terapêutica de 50 minutos, que eu utilizo muito dela, né, ao longo dos cursos que a gente está fazendo, porque é o tempo que dura uma consulta nossa. Uma tranquilidade, uma suavidade, uma serenidade para que esse trabalho aconteça. O espaço terapêutico, né? Por exemplo, agora vocês estão escutando o vento batendo, né? Então, faz parte até disso, né? Da vida da gente. A gente vai ter essas questões. Mas eu não estou ligado no vento, eu estou ligado em vocês. Entendeu? Eu estou preocupado com o que eu estou transmitindo para vocês. Porque eu quero que vocês desse curso, independente de vocês virarem alunos nossos ou não, tá? Eu quero que daqui saiam pessoas capazes de, pelo menos numa hora de crise, até no meio de uma multidão, ou andando na rua, você dê conta de estar ali inteiro, presente com a pessoa que está em sofrimento. Você possa acolher a pessoa. Você possa, sabe, olhar nos olhos dela e falar, cara, eu estou com você. Você pode contar comigo 24 horas por dia. Passou mal, me manda uma mensagem. Né? Eu cansei nesses vários anos aí, eu estou atendendo desde 93, de lidar com profissionais que são inacessíveis. Gente, jamais faça isso. Eu tenho meu WhatsApp, todos os meus pacientes têm meu WhatsApp, meu telefone. Se eles ligarem, né, se eu tiver atendimento, eu não atendo na hora, mas eu sempre retorno. E eu deixo para todos eles claro, olha, passou mal, se eu não estiver bem, me liga, tá? Manda mensagem. Aconteceu qualquer coisa que esteja te incomodando, me manda um recado. Tá? Muitas vezes, graças a Deus, nesses anos que eu tenho trabalhado, eu não sou incomodado por paciente fora de horário. Tudo bem que tem, às vezes, paciente esquizofrênico, paciente bipolar em surto, né? Que ele perde um pouco essa noção de limite, mas isso você vai regulando com a prática clínica. Tá? Mas na maior parte das vezes, é isso que eu chamo também de ambiência terapêutica. Do paciente se sentir tranquilo, falando, pô, eu tenho um profissional que na hora que eu precisar ele me responde.
E detalhe, isso cabe para o psicoterapeuta, isso cabe para o TO, isso cabe para o psiquiatra. Uma das maiores queixas que eu vejo o paciente reclamando às vezes de psiquiatras é que o cara é inacessível. O paciente está sentindo alguma coisa, precisa fazer uma alteração de medicação e o cara podia falar, olha, me procura segunda-feira vai lá no consultório e a gente resolve isso. Dá uma devolutiva, dá um oi, né? E nada. Tá? É aquela coisa fria, aquela coisa seca, aquele ambiente estéril. Isso arrebenta, gente, com o vínculo terapêutico. E tudo isso que eu estou falando, né, nas abordagens humanistas de psicoterapia, é descrito como relação médico-paciente. A psicanálise chama de aliança terapêutica. Né? Muitas abordagens vão chamar de vínculo terapêutico. Né? A base dos relacionamentos transferenciais está todinha centralizada, independente de abordagem. Tá? E aí é onde a gente diferencia, inclusive, as escolas da psicologia entre abordagens e não abordagens, as que trabalham com transferência, com a preparação do terapeuta, né? E com todo o processo de vislumbre, né? Até ético do que vai ser feito, para mim são abordagens. Porque ela passa a teoria, ela forma o cara dentro de um processo de supervisão e prática clínica supervisionada, e obriga o aluno a se preparar como terapeuta, fazendo sua terapia, né? Ter equilíbrio suficiente para lidar com esse grau de responsabilidade, que é a famigerada, né? Você tem 50 minutos para salvar uma vida. Então, quando eu falo de setting, eu estou falando de espaço físico, mas não só do espaço físico, mas de uma ambiência acolhedora. E dentro disso, você como pessoa, você como profissional vai ter que se preparar para lidar com o vento que bateu a porta. Tá? Às vezes alguém que de repente, você está acolhendo uma pessoa no meio da rua, tá? Passa um curioso que começa a querer falar que, sei lá, há um problema de falta de fé e começa a querer falar besteira no meio da situação. Né? As intercorrências que acontecem muito, que são muito comuns, de interferência de familiar e parente que não entendeu que aquilo é uma doença. Tá? E tem muito familiar que, em vez de ajudar, atrapalha. Cônjuge desequilibrado. Né? Atendi há mais ou menos alguns meses atrás uma mulher com a depressão aguda que estava com ideação suicida, e o animal do companheiro dela, que não dá para chamar de marido, não me liga para falar que era legal se ela se matasse logo, que dava paz para ele. Tá? Uma postura extremamente hostil, né? E eu tive que botar o cara na regulagem, falar, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Indução a suicídio é crime? Você pode ser preso por isso. Né? E o cara recuou, percebeu que a coisa estava... Falei, você não está legal com ela? Divorcia, separa, vai cuidar da sua vida, mas você não tem direito de torturar ninguém, de ameaçar ninguém. Isso é crime. Tá? Então, muitas vezes você tem que ter dentro desse espaço, dessa ambiência, inclusive o cuidado de proteger com sigilo, com ética, o teu paciente, a pessoa que você está acolhendo. E que seja um atendimento de rua, pode ser onde for, galera. Num hospital, num ambulatório, num consultório, no jardim da praça. Criar essa ambiência. Criar essa percepção do outro. Deixar bem claro para o outro que você está com ele. Tá? Que ele tem alguém do lado dele. E que vocês tenham um contrato terapêutico que vai prosseguir. Que esse é o primeiro contato. Né? Que nós estamos ensinando para vocês não é um processo terapêutico profundo, a gente está ensinando o processo da intervenção em crise, que é esse primeiro contato para fazer a pessoa diminuir esse processo de ideação suicida, a crise de desespero, que isso faz muita falta hoje no conhecimento dos profissionais de psicologia. Tá? Até porque, repito, muitos professores hoje, né, e eu respeito os professores pelo seu conhecimento, fez mestrado, fez doutorado, merecem todo o nosso respeito, mas muita gente na nossa área nunca pisou em consultório. E aí não dá para pedir para quem não tem experiência prática e clínica para ensinar o que eles não viveram. Tá? Então, a gente tem que diferenciar muito o ensino técnico do ensino acadêmico. Tá? Que os dois têm sua validade, mas o ensino técnico nessas horas, ele também é vital para você não fazer besteira nesses 50 minutos que você tem para salvar uma vida. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás. Outro ponto de
de suma importância, dentro dessa questão da ambiência, que muita gente tem perguntado e questionado a nós, e nós treinamos nossas equipes hoje, principalmente após o advento da Covid, né, dessa pandemia, né, nós tivemos, desde março de 2020, que fazer um processo muito gritante, que foi 20% dos nossos atendimentos permanecem no Instituto Olhos da Alma-Ãçã presenciais e 80% subiram para atendimento à distância. Então a gente forma muito profissional, não só para atender em consultório, mas hoje, com essas novas modalidades terapêuticas de ecoterapia, né? E galera, vamos lá. Tá? O atendimento online hoje é a bola da vez da psicologia. Tá? Eu particularmente no começo eu tinha um pouco de resistência, mas desde 98 eu já vim estudando isso, né, e observando essas questões todas, tanto é que a gente criou com os Jungianos de Brasília um curso inteiro sobre isso de atendimento à distância, que tem um preço extremamente acessível inclusive, tá? Que é quase todo subsidiado até para quem é estudante, e muito bom o curso, até um aprofundamento disso que a gente está falando, mas a bola da vez hoje é o atendimento à distância, gente. Porque você tem um custo bem mais baixo de trabalho, você não tem que alugar uma sala, você pode trabalhar na sala da sua casa, tá? Tendo sigilo, tendo regras, né? Tendo a ética, né? Pedir só para a Lohane mostrar aqui o microfone, me empresta aqui o fone de ouvido, por favor, Lohane. Lohane é nossa auxiliar aqui. Por exemplo, com uma ferramenta dessas aqui, gente, né? Qualquer lugar, eu às vezes estou na fazenda em Pirinópolis, estou atendendo paciente, entendeu? Com total sigilo, com total garantia, ó. Microfonezinho, fone de ouvido, né? Você pode estar até num banco, numa praça de alimentação, num shopping center, que você consegue manter um grau de sigilo, né? Uma ferramenta simples, né? Isso aqui num xing-ling da vida aí, numa lojinha dessas aí, né? Conectado ao celular, você gasta o quê? 30, 40 reais para ter um negócio desse. E dá para trabalhar em qualquer lugar, né? Eu tenho um colega meu que estava trabalhando na praia. Oh, meu Deus do céu, sentado lá comendo camarãozinho, né? Tá? Põe um negócio desse, fica trabalhando. Tá? Dá pra gente inovar a psicologia, dá para inovar as técnicas terapêuticas, lembrando que na psicoterapia o que faz a diferença é o diálogo, é a fala, é a narrativa. Da psicanálise para frente, né? A terapia pela fala é o centramento do nosso processo. Tudo bem que no atendimento à distância você perde um pouco dessa condição, da percepção da contratransferência, às vezes o gestual, né, a parte física mesmo, de sentir cheiro, né, de ver o pezinho do paciente batendo, você perde um pouco. Mas eu vou falar que o que é perdido no atendimento à distância é 15, 20% só do que a gente faz em consultório no presencial. Então é muito pouco, né? Dá para trabalhar numa boa fazendo atendimento à distância. Agora, as mesmas regras que eu citei no começo, né? Primeiro, de acolhimento, tá? Tem técnicas específicas de acolhimento para o atendimento à distância, né? Você tem que se fazer uma escutativa presente, né? E repito, o CVV, gente, já faz isso desde a década de 60. Né? E o CVV tem uma expertise nessa coisa de atendimento à distância, que 90% do atendimento deles é feito por telefone, teleconsulta. Então falar que não funciona, gente, é piada. Tá? Isso é mito de quem não estudou psicologia direito e que às vezes até está em universidade dando aula. Que os caras fazem um serviço fenomenal hoje no Brasil. Até que eu sou o primeiro a ser parceiro do CVV, a campanha pela vida que nós desenvolvemos é em parceria com o CVV. Né, nós divulgamos sempre o telefone deles, né, ligue 188, né, precisou, não interessa se você é psicólogo ou se você é paciente, tá? É importante esse serviço de acolhimento e ajuda. Tá? E no atendimento à distância, gente, isso funciona do mesmo jeito. Muitas vezes à distância eu não tenho como abraçar um paciente, sabe? Né, eu vou falar muito da técnica do abraço, né, vou mostrar inclusive para vocês exemplificando isso. Às vezes a gente não tem como abraçar o paciente, às vezes não tem como acolher o paciente, mas tem outras modalidades que você pode fazer para o paciente perceber que você está com ele. Né? Outro dia eu estava atendendo uma paciente que me procurou em situação de extremo desespero, ela mora em Florianópolis, tá? Recém-divorciada, e uma situação trágica o final do relacionamento dela.
tá? Eu acolhi essa pessoa, escutei ela por 45 minutos, tá? E foi muito interessante, sabe? No final da sessão, depois que terminou a sessão, né, eu tenho esse hábito com esses pacientes, principalmente quando eu vejo que a pessoa está muito sofrida, está muito, né, chorosa, você vê que a pessoa não está bem, né? Tá, e a gente emociona, né? É legal a gente emocionar. Graças a Deus que a gente é terapeuta, a gente emociona. Depois eu mandei uma mensagenzinha para ela, falei, ó, eu tô com você, conta comigo. Né? No outro dia, né, lembrei dessa paciente, mandei um recado simples, falei, oi, tá melhor um pouquinho? Como é que você tá? Gente, uma frase, eu gastei 5 segundos para mandar uma frase para a paciente. Como é que você tá? Tá melhor hoje? Pulou um dia, depois eu mandei uma nova frase. Oi, e aí? Oi, e aí? O que eu estou fazendo com isso, gente? Eu estou mantendo a paciente que estava numa situação de crise, percebendo que eu, enquanto terapeuta dela, eu me preocupo com ela. Eu estou junto com ela. Tá? Nada muito invasivo, nada muito... Logicamente o paciente responde, né? Não, estou um pouquinho melhor, estou legal, não dormi direito hoje. E aí você vai estabelecendo um diálogo e um vínculo, né? Principalmente, gente, nessas situações de intervenção em crise. Logicamente que na intervenção em crise, casos de depressão aguda, ideação suicida, muitas vezes a gente necessita até internar o paciente, né? Casos graves, né? Intervenção psiquiátrica, tá? Isso também acaba acontecendo. Mas eu estou falando do nosso papel enquanto terapeutas. E o importante, nesse primeiro momento, se fosse possível fazer a terapia todos os dias da semana, faz. Salva uma vida. Tá? Se atender 5 vezes na semana, salva uma vida. Depois você vai passando, passa para 2 vezes por semana, passa para 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias. Eu atuo muito assim com vários pacientes, né? Casos graves, sim. Não dá para atender toda semana, vai mantendo uma comunicação. Como é que você está? Está melhor hoje? Né? Estimulo muito meus pacientes a fazer atividade física. E aí, conseguiu fazer caminhada? Dormiu direito? Né? E graças a Deus eu tenho uma resposta muito positiva dos pacientes do outro lado. Né? Inclusive tive um feedback de um paciente até que falou, Jorge, muitas vezes a terapia que você fez comigo tinha hora que eu achava um pouco teórica, achava um pouco chata, mas sabe o que me deixou? No teu consultório, e é o que me faz mandar muita gente vir para você, né? Esse paciente é engenheiro, professor na universidade, ficou desempregado, rompimentos severos na vida afetiva. É o fato de você ser um cara humano, de eu ver que você se importa, né? Que você não está só preocupado com o dinheiro que eu vou te dar. Tá? Que você tem humanidade. Eu acho que é isso que eu gostaria de trazer para vocês nesse primeiro momento. E o problema todo do atendimento à distância é que a tecnologia, gente, ela é fria. Né? No curso que a gente fez de atendimento à distância, eu bato muito nessa tecla. E a gente tem que aquecer o meio digital. Né? Que com o paciente presencial você abraça o paciente, né? Você acolhe o paciente. Tá? Você consegue olhar nos olhos dele, ele perceber que você está lá. No meio digital isso fica meio envidraçado, meio perdido, né? Então, eu utilizo muito com o paciente em situação de crise, esses pequenos contatos que a gente vai fazendo esporádicos ao longo da semana, para não deixar o ambiente terapêutico ser totalmente frio. Principalmente no contexto da intervenção em crise, gente. Tá? Que dentro desse contexto de intervenção em crise, lamentavelmente a gente está lidando com situações de desespero. Que a gente tem que desarmar o desespero, tem que fazer a pessoa ficar um pouco mais calma, para poder depois iniciar um processo terapêutico. Tá? Eu falo que intervenção em crise muitas vezes não é nem é o começo de um processo terapêutico. Na terapia, eu falo muito que é outra coisa, né? Que aí o paciente começa a falar, você vai dar umas cutucadas, começa a acontecer o eixo de transferência e contra-transferência, vai surgindo as interpretações, o paciente vai começar a trazer sonhos, você vai fazer análise de sonhos dele, tá? Você vai lidar com o fundo biográfico do paciente. Mas, gente, na intervenção em crise não tem espaço para nada disso, tá? Porque a situação ela é extrema, né? Eu vou bater na tecla, nós temos 50 minutos para fazer a diferença na vida de uma pessoa. E você está pronto? Eu vou pedir para a nossa ajudante, que é a nossa colaboradora aqui do Instituto, Lohane, por gentileza,
Vamos parar, eu quero que você regule a câmera para poder mostrar o abraço e o segurar na mão. Eu vou mostrar para vocês agora, com a ajuda da Lohane, nossa assistente. Dá oi lá para tudo. Oi, Lohane, né? Tá? Gente, coisas que normalmente a gente ensina. Eu ensinei isso para a equipe dos socorristas do Corpo de Bombeiros há vários anos atrás, né, que a gente ajudou eles nos processos de intervenção em crise, no grupo de apoio para todos os nossos alunos. Gente, o paciente está sofrendo, tem várias questões que você pode fazer com todo o respeito e todo o cuidado. Primeira coisa, tá? A pessoa está chorando muito, tá, né? Você sabe que salvar vidas, por exemplo, a pessoa que está muito desesperada, né, em alto mar, às vezes dá até murro na nuca para desmaiar a pessoa para poder salvar ela, para não matar o socorrista afogado. Nós não utilizamos murro, tá, gente? Não precisa, tá? Mas é técnica de militares, inclusive dar tapa na cara, sabe? Fazer a pessoa para, porque senão você vai fazer besteira, vai matar você e matar a gente também, né? A gente utiliza uma técnica um pouquinho mais doce, menos tranco, né? Nós somos um pouquinho mais delicados, né? Primeira coisa que eu normalmente faço, deixa a pessoa desabafar, deixa ela chorar, mas chega num certo ponto que às vezes o choro começa a atrapalhar até e ela não escuta, tá? Então nessas horas, o que você pode fazer? Primeira coisa, para o paciente perceber também que você está com ela, que você está junto com a pessoa, uma coisa assim, segurando a mão dela. Me dá a mão, Lohane, por gentileza. Ó o jeito que ela pegou na minha mão. Percebam que eu estou colocando a mão dela, tá? A minha mão debaixo da mão dela. Põe a outra mão aqui, por favor. Segurando com firmeza. Solta a sua mão, Lohane, por favor. Solta a mão, puxa. Vocês estão vendo que eu estou segurando ela? Oh, calma, essa bichinha é forte, moça. Né? E eu estou segurando a mão dela de um jeito firme. Firme e seguro, sem ser invasivo, tá? Olhando no olho da pessoa, você fala, gente, calma, estou com você, tá? Estamos juntos. Você fazendo esse gesto, você passa para a pessoa muita confiança, tá? Outra coisa que às vezes em vários casos eu uso, quando a pessoa está muito sofrida, tem muito trauma, tem muito machucado, logicamente que você tem que utilizar a sua intuição para saber até que ponto você pode ir, ok? Tá? Bom senso e feeling, né? Se é uma pessoa que foi abusada sexualmente, às vezes pode ser um pouco incômodo. A técnica da mão, tranquilo, entendeu? Né? Mas, na maior parte dos casos de tendência suicida, eu abraço o paciente, gente. Tá? Não tem medo de abraçar as pessoas. Logicamente que em épocas de Covid a gente não consegue muito fazer isso, né? Mas às vezes compensa para salvar uma vida. Só que é um abraço diferenciado, gente. Porque hoje na sociedade as pessoas têm nojinho, né, de se abraçar. O pessoal abraça assim, vocês já viram, né? Com nojo, pega na mão assim, entendeu? Com nojinho, né? Deus me livre de gente pegar a mão assim, né? A gente tem que abraçar a pessoa, acolhendo a pessoa, ó. Tá? Peito com peito. Eu tô com a mão no meio das costas dela, a outra mão na nuca. Faz um cafunézinho, calma a pessoa, gente, tá? Só avisa. Vou mostrar para vocês aqui, vou virar para o lado da câmera, aqui, ó, tá? Logicamente, gente, numa situação de respeito, tá? Acolhimento, gente. Isso faz total diferença nos 50 minutos que a gente tem para salvar uma vida. Ao longo de todo esse curso nós vamos falar um pouco das técnicas, vocês vão ter outros profissionais falando do sigilo, do atendimento à distância, dos trabalhos que a gente pode estar desenvolvendo, tá? Da parte da legislação, vamos ter outros 2 profissionais também falando da sua experiência clínica de intervenção em crise, do tanto que é difícil esse processo todo de acolhimento, né, de zelar da pessoa. Nós vamos passar para vocês materiais, né, bibliografia. Vocês têm um desafio, que são 2 atividades que vocês vão fazer ao longo, né, dessas atividades. Mas o principal, que eu gostaria demais, e que meu coração sorri quando eu posso falar, né, disso com tranquilidade, que vocês possam virar profissionais humanos, tá? Que o mundo tá, eu estou particularmente de saco cheio da falta de humanidade das pessoas, dos nossos políticos, dos nossos religiosos, né? Dos nossos empresários, tá? Então, mais do que nunca, a nossa categoria tem que ter humanidade. E a humanidade não é feita com desprezo, não é feita com abraço, sabe? Aquele abraço de nojo, né? A nossa humanidade está aqui, gente. Nessa força de carinho, de afeto, de trocar, tá? De oferecer para as pessoas o que a gente tem de melhor, que é o nosso coração. Eu espero que ao longo desse curso eu mexa com o coração de vocês, vocês saiam daqui mais humanos, tá? E um humano capacitado e qualificado para poder ajudar quem está em desespero. Nós temos 50 minutos para salvar uma vida. Vamos fazer a nossa parte direito? Bem-vindos.